Hoje vamos falar de uma leitura um pouco mais complexa, O Novo Czar. Esse livro aqui é uma biografia do Vladimir Putin, mas também é perfeito para você entender sobre a KGB, sobre a FSB, que é a sucessora da KGB, e sobre a Rússia atual, do governo do Boris Yeltsin, até do Putin, até 2014, que o livro foi escrito por lá, naquela época. Então, assim, cara, eu lembro que, assim, aquele último livro que eu li, o último Czar, ele era da minha mãe, né? Quando eu comprei esse livro lá em 2021, a minha mãe viu, quando eu desembalei ele, Novo Czar. Foi tipo uma surpresa por causa do título, né? Então, né? Eu cheguei a usar esse livro na faculdade para escrever sobre a Rússia, né? Num trabalho. Mas, enfim, esse livro aqui ele é muito bom, ele é muito extenso. Tenho só uma reclamação bem do comecinho dele, que eles fizeram uma pegadinha com o leitor. O pai do Vladimir Putin também chamava Vladimir Putin. Aí eles fizeram a pegadinha que eles estão falando sobre Vladimir Putin na Segunda Guerra Mundial, né, que o pai dele lutou na Segunda Guerra Mundial, né? Aí isso serve para pegar de surpresa. E só para constar, eles chamam aquela guerra de Grande Guerra Patriótica, porque a partir do instante que a União Soviética se tornou inimiga da Alemanha, da invasão, eles passaram a chamar de Grande Guerra Patriótica, né? Porque até então eles inclusive tinham ajudado a Alemanha na invasão da Polônia, Tratado de Molotov, de não agressão, que Hitler não cumpriu. Mas, enfim, né? O livro, ele faz isso para também introduzir a gente na família do Putin, não diretamente no nascimento dele, para entender sobre a família dele, né? O Putin, no começo, ele detestava a ideia de ser policial. Um agente secreto é, de certo sentido, um policial, né? E o que acontece? Quando ele estava fazendo faculdade de Direito, ele reparou no comportamento estranho de um cara que fazia muita pergunta, né? E o cara era da KGB. Quando o Putin percebeu isso, eles até convidaram ele para ser da KGB. Ele hesitou no começo, mas ele entrou, né? Devo lembrar que a KGB ela não fica operando só em território estrangeiro. Um serviço de inteligência serve para monitorar até a própria polícia de um país, né? Universidades e tal. No Brasil, o nosso serviço de inteligência da época, eu não lembro o nome agora, eu sei que o atual era o ABIN, SNI. A SNI, na época, monitorava faculdades, né? Durante o governo do Bolsonaro, teve caso de um agente da ABIN na Universidade de Brasília, né, que foi descoberto, né? Dizem que durante o governo Dilma, né, durante o impeachment, a ABIN estava tentando monitorar o Sérgio Moro e a maçonaria, né, porque era a maçonaria que estava fazendo o impeachment dela, tanto o Moro quanto o Temer são maçons, né? Mas, enfim, né? E no caso do Putin, o serviço dele, por bom tempo, foi monitoramento de estrangeiros que visitavam na União Soviética, para pegar o pensamento deles, né, e conferir se não eram agentes também. Era um serviço de contra-inteligência. Monitoramento em faculdades, né, para ver se não tem ninguém pensando fora da caixinha da ditadura soviética, né. Enfim, quando ele foi enviado para a Alemanha Ocidental, a Alemanha capitalista, no caso, ele estava em missão de ser eles diziam que era policial estrangeiro, né? Que assim, cada polícia estrangeira, quando tem um consulado, tem uma sede da polícia. O FBI, por exemplo, no nosso consulado americano, ele tem uma sede ali, porque às vezes tem criminosos que podem sair dos Estados Unidos e vir para o Brasil, né? Assim como a própria CIA também tem base aqui. Então, assim, a polícia soviética tinha base na Alemanha Ocidental para casos criminais, né? E isso também é importante, caso algum criminoso fuja para a União Soviética. Então, a partir disso, alguns agentes da KGB também entram na Alemanha. O pessoal da inteligência da KGB tinha inclusive receio em mandar o Putin para lá porque ele era solteiro. Assim, o Putin, ele era um cara meio brigão na infância dele, né? Ele tinha a mentalidade de e que se você vê que a briga é inevitável, você tem que bater primeiro,
né? Era assim que Putin pensava. E, e ele era solteiro, né? Ele era uma pessoa bem explosiva, né? Ele tem os seus motivos para frustração, porque durante o governo do Stalin, que ele era bem pequeno, né, teve uma lei que o Stalin fez que era de destruição de conceito de família. Então, famílias não viviam sozinhas, né? E aí tinham apartamentos que, por lei, tinham que viver três famílias diferentes lá dentro, para tentar destruir conceitos de família, né? E ele viveu no meio dessa bagunça, né? E ele aprendeu sambo e judô e até boxe também, né? Justamente porque ele vivia nesse clima. Então, assim, desde jovem, ele não só era inteligente, ele também era bem brigão. Quando ele entrou na KGB, ele tinha um compromisso em lealdade, porque ele é uma pessoa que não gosta de quebrar promessas, ele é uma pessoa que gosta de cumprir com elas, né? Ele tinha muita lealdade à União Soviética. Então, a KGB meio que endireitou os sentidos dele, né? Dá para você reparar até na linguagem corporal dele. Vou ensinar uma coisa para você que está vendo esse vídeo, como identificar um espião russo. Você reparou que o Putin, ele segura muito a roupa dele assim, ele joga muito o braço esquerdo dele, bom, no caso é o contrário. Ele segura muito a mão direita assim, ele joga muito o braço esquerdo dele. Mesmo quando ele não está com a mão assim, ele joga muito o braço esquerdo, o direito fica parado. Sabe por que isso acontece? Agentes da KGB, eles treinavam em deixar o braço direito de prontidão para puxar uma arma escondida na roupa. Aí isso ficou na linguagem corporal dele. Então quando você vê uma pessoa agindo desse jeito, já pode pôr na cabeça que pode ser um espião russo. Mas, porque até hoje a FSB tem esse hábito. Então nós percebemos aqui uma falha na segurança deles. Mas enfim, quando Putin foi para a Alemanha Ocidental, que ele estava só se passando por policial correspondente e não agente da KGB, ele acabou se apaixonando, né? E ele realmente arranjou uma namorada, ele se casou, e só depois do casamento que a esposa dele descobriu que na verdade ele era agente da KGB. E ele teve 2 filhas com ela. Ele colocou o nome da própria mãe e o nome da sogra, né? E, inclusive, por curiosidade, o George Bush fez a mesma coisa. Eles até riram juntos quando se encontraram pela primeira vez, porque eles conversando sobre isso, né? Mas, enfim, né? Boa parte do serviço do Putin, depois quando ele mudou de área, ele foi para a Alemanha Oriental, era ficar recolhendo jornais que vinham do Ocidente e entravam dentro da União Soviética e da Alemanha Oriental, mas não para o público ler, para os agentes lerem, que era para ficar ligado de notícias que podiam ser importantes. Então eles faziam recortes de jornal. Tem agente da KGB que teve que fazer esse trabalho. Cara, se você acha isso ridículo, deixa eu te contar uma curiosidade. Você sabia que o Nixon tinha tanto ódio da Playboy, porque ele achava imoral a revista Playboy, que por causa dele tinha agente da CIA que tinha que ficar lendo tudo que tinha escrito na revista Playboy para ter certeza que não tinha nenhuma conspiração por trás daquilo? Eu fico pensando, como os caras vão meter uma conspiração dentro da revista Playboy? Então, sabendo disso, você não ria do Putin, porque pelo menos o Putin tinha uma coisa um pouco mais séria que isso. Lógico que as indústrias não vão revelar seus segredos de investimento e produção em revistas, mas já é alguma coisa, né? Enfim, né? Quando a União Soviética estava caindo, né? Quando deu a queda do Muro de Berlim e quando estava ruindo, o Putin ele ficou muito frustrado, porque ele tinha lealdade à União Soviética. E a União Soviética faliu, né? E então, o que ele fez nesse surto? Ele chegou a quebrar imagens de Lenin que tinha na casa dele, arrancar bandeiras de lá, né? Da União Soviética, porque ele viu que fracassou. Todo aquele serviço de lealdade que ele teve durante a sua vida, no final foi para um país morto. Então, uma coisa que ele mesmo fez, tinha um monte de documento da KGB, né, de serviços que eles fizeram. Meu irmão, o Putin botou fogo em tudo, porque eles tinham medo
que aquilo um dia viesse a público, né? Eles tinham medo que um dia toda aquela informação vazasse. Agora, com a Rússia democrática, que estava nascendo, é impossível prever o que ia acontecer com aqueles arquivos, né? E isso acontece em muitas ditaduras, nem só ditaduras, países democráticos também, né? Como o próprio Estados Unidos, eles fazem queima de arquivo de vez em quando, né? Então, cara, por um instante ele chegou até a se tornar presidente da FSB, que é a sucessora da KGB, né? Mas isso foi por pouquíssimo tempo, porque aí ele foi indicado para ser vice-prefeito de São Petersburgo. Devo constar que na época da União Soviética o nome da cidade era Leningrado. Eles mudaram o nome da cidade e colocaram o nome antigo. Quando a União Soviética nasceu, eles tiraram o nome de vários monarcas e colocaram nomes de líderes locais para acabar com influência monárquica, né? Muitos nomes voltaram. E, cara, uma parte considerável do livro fala sobre o Boris Yeltsin, para explicar o contexto sociopolítico que a Rússia estava. E, meu irmão, se você viu meu vídeo sobre o último czar, você vê que o cara é incompetente. As duas pessoas mais incompetentes da história da União Soviética é o Boris Yeltsin e o Nicolau II. Você não tem ideia, né? O Boris Yeltsin, por causa dele, deu uma grande estouro de bolsa local, né? Mas vamos explicar um estouro de bolsa. O que é estouro de bolsa? É quando o pessoal acaba consumindo muito rápido, compra tudo muito rápido, e aí a gente não consegue produzir moeda a tempo e não consegue se produzir produtos a tempo. Logo, o mercado fica vazio e o dinheiro instantaneamente se desvaloriza, né? É o que aconteceu nos anos 20. A União Soviética, ela tinha se safado do estouro de bolsa que teve. Aí teve um exatamente quando acabou ela. E hoje em dia, estouro de bolsa é muito difícil acontecer, porque por causa de débito que a gente tem em cartão, né? E agora com Pix também, no Brasil muito menos. É claro que pode acontecer, né? Mas ainda assim, como a maioria do dinheiro hoje é eletrônico, isso hoje em dia é muito difícil acontecer, né? Você teria que ver uma transação muito grande e muita coisa à venda. Quando uma empresa fale, né, eles fazem queima de vendas, põem tudo em preço baratíssimo, né, para ter o mínimo de prejuízo possível, sabendo que eles já não vão ter lucro, então tenha um pouquinho mais de dinheiro mesmo com falência, né? Enfim, né? E, a Rússia, ela tinha chegado a fazer um plano com o Iraque que chamava recursos por alimentos, né? Existia na Rússia muito projeto de privatização em massa das empresas estatais que tinham até então na União Soviética. E acabou nascendo uma oligarquia muito grande na Rússia, né? Os oligarcas, né, os empresários, né, que eram poucos, eles se apoderaram dos metais, do produto interno, do petróleo, de produtos nucleares, né? Que a Rússia tem bastante usina nuclear. Então, mano, o plano era assim: recursos por alimentos. Ela dava licença para empresas exportarem direto a matéria bruta, em troca do país já dar alimento diretamente para a Rússia, né? E infelizmente teve muita corrupção no meio disso. Futuramente no Iraque eles fizeram uma coisa parecida que chamava recurso por alimento também, que em troca do petróleo do Saddam Hussein já ia alimento direto para o Iraque, porque o Iraque estava com uma crise alimentícia também, né? Então, assim, o que eles fizeram para ter alimento para o povo russo, depois eles fizeram para o Iraque. E atualmente eles fazem com a Coreia do Norte. Caso você não saiba, existem soldados da Coreia do Norte que estão lutando na guerra da Ucrânia atual, né? E foi descoberto que o exército norte-coreano é completamente incompetente, né? Porque eles não sabiam nem o que era um drone. Acontece que, como a Coreia do Norte não produz nada, eles até hoje usam armas que foram usadas na Guerra da Coreia, para você ter ideia.
Então, assim, eles desenvolveram em teoria muita bomba atômica, mas o armamento deles é uma merda. A maior parte do tempo, o soldado norte-coreano fica plantando batata. É mais fácil a Coreia do Sul dominar a Coreia do Norte do que o contrário. Enfim, né? Então, em troca de terem soldados norte-coreanos lutando na guerra da Ucrânia, o que quase não fez diferença, porque os soldados norte-coreanos nem entendem russo direito, então você tem que encontrar um intérprete de coreano, e eles são desatualizados tecnologicamente em tudo, não sabem o que nem um celular. A Coreia do Norte ganha alimento. E esse alimento que os coreanos estão tendo ali, eles aproveitem, porque ele vai ser temporário isso. O dia que acabar aquela guerra com a Ucrânia, esquece. Né? Mas não vamos se desviar aqui do assunto, vamos voltar, né? Enfim, teve na Rússia, nesse tempo, uma crise no parlamento, né, a Casa Branca deles, que chamava Soviete Supremo. Em outubro de 1993, teve uma pequena guerra civil, né? Por causa do Boris Yeltsin, ele não queria perder o poder dele. E ele fez uma espécie de autogolpe para não receber um impeachment. Ele estava fazendo muita reforma liberal. E boa parte do parlamento era constituído de nacionalistas e comunistas. Os nacionalistas, né, eles até apoiam o capitalismo local, mas eles ainda querem que o Estado tenha monopólio e não fique na mão de empresários. Né? Então, os nacionalistas eles eram mais como se fossem de centro. Né? E para não aprovar o impeachment dele, ele fechou o parlamento e, o pessoal começou a jogar coquetel Molotov em cima da Casa Branca. Teve um conflito civil que o Boris ele teve que acionar o exército, teve 147 mortos e 430 feridos. E ele conseguiu aprovar as reformas. E devo lembrar que isso também não foi o único ataque contra a tentativa de democracia na Rússia. Quando a União Soviética acabou, o exército tentou fazer um golpe de Estado para continuar a Rússia comunista. Mesmo sem as repúblicas da Ásia Central e do leste europeu, ainda assim tinha que manter o comunismo, e eles falharam no golpe. Né? Claro que o Boris Yeltsin ele prometeu favores políticos a esses militares, e ainda assim ele conseguiu aprovar as reformas liberais. Né? A ideia deles era se tornar liberais mesmo, né? E largar completamente o comunismo. O problema da privatização em massa é que não é todo mundo que pode comprar uma empresa do nada. Então, foram os mesmos empresários, os oligarcas, que compraram aquelas empresas. E eles, se tornando mais ricos, ficaram mais ricos ainda comprando mais empresas, né? Então, você pode ver que a desvalorização do rublo não nasceu necessariamente por causa de monopólio. A desvalorização do rublo que aconteceu na época foi por causa de agitação política, estouro de bolsa. E mesmo aqueles caras que compraram tudo, eles não tinham como produzir tudo tão rápido. Né? Quando o primeiro McDonald's inaugurou na Rússia, meu irmão, ninguém nunca tinha comido McDonald's na vida. A fila que tinha no McDonald's para experimentar cruzava a esquina. Acabava a comida no McDonald's, todo mundo tinha que ir embora. Eles não... E isso aconteceu em massa, você não tem ideia da confusão que foi aquilo, né? Enfim, né? E com esses estouro de bolsas, privatizações, o Yeltsin ele estava sofrendo além da crise diplomática, né? Ele também sofria de alcoolismo e problemas cardíacos, né? Teve até um evento muito triste para a história da Rússia, né? Que o Boris Yeltsin ele ficou bêbado em Washington numa visita ao presidente, se não me engano era Bill Clinton. E ele ficou de cueca correndo em Washington. Meu irmão, os americanos devem ter gargalhado por meses com aquilo. Imagina o espírito do Stalin vendo aquilo. Boris Yeltsin, seu traidor! Mas enfim, né? E uma parte aqui do livro, ele também fala sobre o conflito de Nagorno-Karabakh. Que no conflito de Nagorno-Karabakh, que é um conflito entre a Armênia e o Azerbaijão, a Rússia foi obrigada a se manter neutra.
Porque, assim, o conflito é que tem um território entre os dois países que, em teoria, quando os dois países se tornaram independentes da União Soviética, era para eles dividirem com base em regionalidade e religião. Mas aquele território, que é de maioria muçulmana, faz parte da Armênia, mas é de etnia armênia. Então eles não são armênios ortodoxos ou católicos, são armênios muçulmanos. Isso foi um buraco no tratado deles, eles não tinham pensado naquilo. Aí deu uma guerra civil entre eles dois, pelo aquele território. E qual que era o problema? A Armênia era cheia de postos militares russos, estratégicos, mas o Azerbaijão tinha petróleo e indústria aliada. E isso foi um problema para a Rússia, porque era importante para os dois lados. Na minha opinião, eu acho que os produtos eram mais importantes, porque uma guerra naquela região tem que ser muito cagado para ter, né? Então, na minha opinião, seria melhor para a Rússia ficar aliada do Azerbaijão, né? Mas, convenhamos, sobre essa guerra não tem lado certo, porque os dois têm seu lado da razão ali, né? Mas, enfim, o Yeltsin, ele tinha percebido a notoriedade dele no Putin. Por isso ele já estava pensando em colocar o Putin como primeiro-ministro. A Rússia, ela é semipresidencialista. O presidente ele é eleito pelo povo. O primeiro-ministro, que divide o poder com ele, é eleito pelo Congresso. Então, assim, a Inglaterra, por exemplo, que é uma monarquia parlamentarista, tem o primeiro-ministro, né? O parlamento que elege quem vai ser ele. Então é como se o povo não elegesse diretamente um presidente, né? E é assim que funciona o poder na Rússia. O presidente, que atualmente é o Putin, ele é eleito pelo povo, mas o primeiro-ministro é eleito pelo parlamento, né? É assim que funciona ali. E o Boris Yeltsin, ele tinha trocado de primeiro-ministro 4 vezes. E em caso de morte, renúncia ou impeachment do presidente, quem assume é o primeiro-ministro lá na Rússia, né? E ele, com medo de quem assumisse, ele ficava brigando, ele não sabia o que fazia, ele colocou o Putin lá, né? Foi indicação. E assim que o Putin pulou de vice-prefeito para primeiro-ministro, né? Enfim, e teve um conflito civil na Rússia, né? Foi a Guerra da Chechênia. A Chechênia é uma região que tem no sul da Rússia, lá perto da Ásia Central, que é de maioria islâmica, né? Não é um povo ortodoxico, né? E com base em terrorismo, eles fizeram uma guerra de independência. E isso tirou mais ainda a popularidade do Boris Yeltsin. Menos de 20% apoiava o Boris Yeltsin. Ele renunciou, deixou o Putin no poder. E aí, durante o governo do Putin, alguns edifícios na fronteira, eles foram explodidos, supostamente por terroristas. Ele declarou guerra novamente e o Putin conseguiu redominar a Chechênia. Então a República Independente da Chechênia durou pouco. E tem uma curiosidade, tem uma teoria de conspiração que consta que foi o próprio governo russo quem fez aqueles atentados para culpar os separatistas. Porque tem alguns prédios ali próximos, né, que por acaso foi encontrado nos porões bombas que eram do exército russo e que elas não tinham explodido, parece que elas falharam. Então, tendo em conta essa prova, eu até acredito nessa teoria de conspiração, porque foi tipo no time perfeito para o Putin brilhar, né? Devo lembrar que o Putin, como ex-agente da KGB e da FSB, ele foi treinado para mentir, né? Então é meio óbvio que isso pode ter sido projetado pela FSB. Enfim, né? Aí a gente descobre uma coisa peculiar, né? Você sabia que o Vladimir Putin foi o primeiro que ligou para os Estados Unidos após o 11 de setembro? No momento do atentado, o Bush ele não estava na Casa Branca, né? Então o Putin ele ligou para a Casa Branca e ele perguntou: tem alguma coisa que a Rússia poderia fazer? Quem atendeu foi a Condoleezza Rice, que era responsável pelas comunicações, né? Quando ela atendeu, viu que era o presidente da Rússia oferecendo suporte, ela comentou, né?
a Guerra Fria realmente acabou. E o Putin e o Bush, eles conversaram, eles riram sobre esse fato que ambos colocaram o nome da sogra e da mãe nas suas filhas, né? E eles, na verdade, se davam muito bem, né? E o Bush, ele estava tão iludido que ele estava achando até que a Rússia podia entrar na OTAN, né? Você vê que coisa, né? O Putin chegou de brincadeira até deixar isso sugestivo num comitê na Alemanha, né? E num comitê, né, numa reunião na Alemanha. Mas óbvio que a Rússia não vai se juntar à OTAN. Eles já têm a cooperação de Xangai, que é a mesma coisa que a OTAN, só que quem manda é a Rússia em vez dos Estados Unidos. A cooperação de Xangai tem Paquistão, a Índia, a China, todos os estão, mas enfim, né? Ele, graças à negociação do Putin, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, entraram bases militares em ex-território soviético, né? O Quirguistão e o Cazaquistão passaram a ter bases militares americanas lá dentro, estrategicamente para eles entrarem no Afeganistão, né? Que o Putin, no começo, ele apoiou a guerra do Afeganistão, porque eles também estavam sofrendo com terrorismo e também tinha a atividade da Al-Qaeda na região da Chechênia, né? Então, a Rússia já era inimiga da Al-Qaeda quando aconteceu o 11 de setembro. Mas eu devo lembrar que a Al-Qaeda também já era inimiga dos Estados Unidos antes do 11 de setembro. Em 1993, teve um atentado terrorista de um carro-bomba no World Center, né? Mas, por sorte, não foi assim uma coisa tão catastrófica quanto foi o 11 de setembro, né? O Bin Laden, ele chegou até a estudar, para fazer aquele 11 de setembro, uma tentativa de terrorismo que teve no Brasil, né? Teve um cara louco que tinha sequestrado um avião, ele queria jogar lá no Congresso e matar o Sarney. Ele não conseguiu. E o Bin Laden, ele estudou aquele atentado para fazer aquilo. Ele conseguiu acertar onde o brasileiro errou. Enfim, de qualquer forma, a Condessa Rice tentava alertar o Bush. Não fica confiando em Putin. Aquele homem foi treinado para mentir. E ainda assim, o Putin, feliz da vida, eles tinham amizade, né? Mas, enfim, de uma forma ou de outra, e aliás, também foram desativadas as bases militares que tinham em Cuba e no Vietnã, pra você ter ideia. Bases militares da Rússia, né? Que eram sucessores de bases soviéticas. Mas, enfim, né? A relação deles começou a esfriar quando começou a guerra do Iraque, por causa daquele tratado de petróleo por comida que o Putin tinha. E assim, os Estados Unidos e a Rússia, eles obrigatoriamente têm que ser rivais, porque a questão não é ideológica, a questão não é de capitalismo ou comunismo, a questão é de influência política. O petróleo é o que deixa praticamente toda a indústria dependente, né? Considerando que o Oriente Médio é grande detentor de petróleo, um conflito americano local prejudica a Rússia. Ele não queria que invadisse o Iraque, mas invadiu o Iraque. Mataram Saddam Hussein e os Estados Unidos foi começar a roubar petróleo iraquiano, né? Tanto é que o Estado Islâmico, né, e os primórdios dele começaram a nascer de lá. Agora, você olha, por exemplo, o caso do Bashar al-Assad, da guerra da Síria. Petróleo. Os rebeldes, que eram inclusive uma deserção da Al-Qaeda, foram financiados inclusive por americanos, por ocidentais, né? Porque eles imaginavam que poderia nascer uma democracia na Síria, que poderia ser benéfico para eles e o petróleo iria para eles. Cara, aquilo era a deserção da Al-Qaeda. A Síria, ela não se tornou boa. A guerra da Síria, ela não acabou. O Bashar al-Assad, atualmente, ele fugiu para a Rússia, ele tem asilo político lá. Mas, cara, um pedaço da Síria pertence a curdos, um pedaço está sem lei, um pedaço tem governo de coalizão e um pedaço que é dos rebeldes. Cara, aquilo ali está uma zona de guerra quase infinita. Vai demorar muito para estabilizar. E também teve o conflito futuramente com o Gaddafi, né? Os republicanos, eles se dão muito bem com a Rússia Unida, que é o partido do Putin,
não se dão com os democratas, né? O Obama chegou a comparar o Putin com um moleque do fundo da sala que fica fazendo encrenca. Sem brincadeira, o Obama fez essa comparação. Alguns apoiadores do Putin fizeram até um protesto racista contra o Obama, em que eles ficaram jogando bananas na foto dele, né? Não foi ordem do Putin, mas foram puxa-sacos do Putin, né? Porque a boa relação que a Rússia tem é com os republicanos, não com os democratas, porque eles conseguem chegar em acordos, né? Não com os democratas. Você vê que ironia. Durante a Guerra Fria, quem mais pegava pesado com a União Soviética e o comunismo eram os republicanos. Hoje em dia, são os republicanos que estão com os russos, né? Claro que não são todos, mas vamos continuar aqui o livro, né? O Putin, ele precisava tentar negociar com os oligarcas, né? Que eles tinham poder de maior parte da indústria, né? E temos um problema com um homem que chamava, eu tive que anotar que não tem jeito, Khodorkovsky, né? Que era um desses oligarcas. Qual que era o problema do Khodorkovsky? Ele era filiado do Partido Liberal e ele financiava armamentos, metais para o governo do Saddam. E isso poderia trazer complicações para a Rússia. E o que de repente, durante o governo Putin, ele foi preso. Preso pelo quê? Ele foi preso por fraude fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro. Os agentes da FSB cercaram ele no aeroporto e levaram ele embora. E a mídia da época, ela começou a chamar o governo do Putin de capitalismo com cara de Stalin, né? Porque essa jogada não foi só feita para manter a Rússia neutra na guerra do Iraque. Ela foi feita para manter controle do partido local. Porque o segundo partido com mais poder na Rússia era o Partido Comunista. Aí tem a Pátria Mãe, que é um partido nacionalista comunista, que parece que foi criado para desviar voto. Para você ter ideia, 340 parlamentares são da Rússia Unida. Segundo lugar, Partido Comunista, 40 parlamentares. Você pode ver que a Rússia tem democracia, mas ela é bem questionável, desde o alto golpe que o Boris Yeltsin fez. A ideia era ser uma Rússia democrática, mas a democracia está bem contestável, porque parece que é uma espécie de oposição legalizada. Os comunistas, eles não se preocupavam nem em ter propriedades, inclusive externas. Teve um escândalo de corrupção que eles tinham ocultação de patrimônio, alguns comunistas, do lado de fora da Rússia, para você ter ideia. E inclusive o Putin, ele chegou a blindar o Boris Yeltsin antes da morte dele contra acusações de corrupção, né? Porque aquele escândalo que deu no começo, no estouro de bolsa, era o Putin quem ficava assinando documentos do que as empresas estavam trazendo e levando. Então, considerando que teve muita empresa fantasma no meio, é bem possível, é meio óbvio, inclusive, que o Putin ele se beneficiou com corrupção também, né? Com essas invasões de divisas e tal. Tanto é que ele blindou o Boris Yeltsin para ele não ser preso com isso. Então você não fique achando que o Putin também não é corrupto, ou no mínimo foi, né? Não fique achando que Putin é bonzinho. Mas enfim, né? Temos aqui uma parte do livro também começa a falar sobre a Revolução Laranja que aconteceu na Ucrânia e sobre conflitos da Ucrânia. 2014 é quando começou os primórdios dessa guerra que a gente tem hoje, né? Porque assim, a parte do oeste da Ucrânia é mais próximo da Europa. A parte leste é mais próxima da Rússia. E eles tinham muita dependência com gás russo. Então o povo ucraniano, ele era meio dividido entre fazer parte da União Europeia e ser pró-Rússia. Mas ser pró-Rússia também favorece imperialismo russo, favorece poder externo, né? E a Ucrânia, ela tem que saber se autossustentar e fazer seus próprios acordos, se distanciar da Rússia, né? E ali tinham dois candidatos, um pró-Rússia, um pró-União Europeia.
Meu irmão, é nome complicado, né? Mas os dois se chamavam Vitor. Será que eu consigo falar o nome desse cara? Onde é que eu anotei o nome dele? Tá. O, o candidato pró-União Europeia se chamava Yushchenko. E o candidato pró-Rússia é Yanukovych. Eu não vou ficar falando esses nomes. Mas enfim, o Yanukovych, ele tinha supostamente ganho a eleição para presidente. Mas o pessoal foi ali averiguar os votos, inclusive externo, e perceberam que realmente aquela urna era adulterada. Teve fraude. A Revolução Laranja, e foram os protestos em massa, fizeram o outro candidato, que eu não vou ficar falando o nome, acabar sendo eleito. Porém, depois, o pró-Rússia, futuramente, ganhou as eleições democraticamente sem fraude. Então você vê que parece que tem muita coisa estranha nessas contagens, né? E aquela região da Crimeia, que por curiosidade é onde o Putin passou a lua de mel dele, ela tinha muita gente de etnia russa, falava russo. E as regiões de Lutinsk e Donetsk, que ficam a oeste, pró-Rússia, quiseram declarar independência. E começou a ter conflito civil, também por causa de deserção do exército e, supostamente, armamentos dados pelos próprios russos, né? Eles não assumiram que eles fizeram isso. Mas esse conflito da Ucrânia, que começou lá em 2014, já estava sendo desenhado no começo dos anos 2000. A Crimeia foi anexada, essas duas regiões se tornaram estados fantoche, né? Mas, voltando um pouco no tempo, 2008, quando a relação dele e o Bush estavam esfriando. A Guerra da Geórgia. Duas regiões separatistas na Geórgia. A Abcásia e Ossétia do Sul. Ossétia do Sul, né? Essas regiões, elas são de outra etnia, né? Outro idioma e tal. E elas estavam declarando independência. E o presidente da Geórgia não queria perder influência. E o Putin, ele do nada mandou a intervenção militar para lá para poder auxiliar naquilo. Mas qual o interesse dele em ter estados fantoche ali? O que seria um estado fantoche? Tem até a sua independência local, mas segue ordens externas. Então é como se fosse um país, parte da Rússia ainda, só que não tem que seguir a constituição deles, né? As leis são diferentes. Mas então por que é que não anexa de vez? A questão de anexar, cara, é que a diferença cultural, educacional e no idioma é muito grande. Então não é vantagem. Se a gente dominasse o Uruguai, por exemplo, cara, como você vai trazer o nosso ensino para o Uruguai, se eles são falantes de espanhol? Fora outras questões culturais. A economia do Uruguai já funciona muito diferente. Isso é um problema. Então ele não pode simplesmente anexar aquelas regiões de vez. É mais vantajoso transformar num estado fantoche. Aí ele teve um diálogo assim com o Bush. O Bush falou: você não pode fazer isso, ele tem coração quente, se referindo ao presidente da Geórgia. Eu também tenho, Putin respondeu. Bush falou: não, Putin, você tem coração frio. Aí que estava caindo a ficha que a da Condessa Rice tinha falado para o Bush. Ele foi treinado para mentir, lembra? Enfim, um dos argumentos foi, cara, vocês fizeram literalmente a mesma coisa no Iraque, por que vocês estão criticando? Mas, então eles tiveram praticamente um acordo de não agressão, nada escrito, mas planejado entre eles dois. Os Estados Unidos não interviram nisso, da mesma forma que a Rússia não interviu no Iraque. A Rússia foi intervir só depois, no governo Obama. O Obama, ele fez a operação contra o Gaddafi, na Líbia. A Rússia é completamente contra, cara. Tem a questão do petróleo. E você vê que os acordos que ele tinha com Bush não tinham com Obama. Agora, com o Trump, ele tem acordos. Tem até uma lenda que diz que foram hackers russos ajudaram na eleição do Trump, né? Isso nunca foi comprovado. Mas o Trump, ele era crítico do aquecimento global, porque são indústrias de carvão que financiaram a campanha dele.
Não é porque ele é burro. Também tem uma lenda que diz que que o Putin tem uma fita que diz que o Trump estava mamando o Bill Clinton na ilha do Epstein. Isso pode ser mentira, sabe por quê? Porque também os opositores do Putin chegaram a tentar fazer uma fake que diz que tem uma fita que comprova que o Putin já teve envolvimento homossexual, mas isso também nunca foi comprovado, né? Enfim, e por falar em homossexualidade, você observa como a Rússia ela é conservadora, né? Ela tem muita política anti-gay. A Constituição da Rússia diz no artigo 2 que, em respeito aos direitos humanos, a gente não pode proibir uma coisa dessas, né? Mas, em compensação, eles ainda reconhecem a homossexualidade como uma deficiência mental. Então, se uma pessoa não informar uma entrevista de emprego, por exemplo, que ela é homossexual, ela poderia ser mandada embora por justa causa na Rússia, porque isso é considerado uma deficiência mental ainda, né? E ele fez questão de banir qualquer tipo de ideologia de gênero constitucionalmente, porque o Putin, desde aquela época, ele já estava se ligando nessa cultura woke, que eles chamam de doença ocidental, que a campanha de sexualização infantil, ela chega por meio da cultura woke e do ativismo gay. Não sou eu que estou falando, é o Putin. O que o Putin interpreta? Que a comunidade LGBT, ela traz uma degradação moral e de valores dentro da Rússia. E o que acontece? Isso pode abrir a mão para investimentos ocidentais que podem causar imperialismo e tirar qualquer tipo de ordem política local, né? E tudo isso é através do portão da homossexualidade. Quando é percebido ensino de sexo para crianças, na verdade é uma porta para pedofilia. E realmente existem pedófilos que tentam se infiltrar no ativismo LGBT para tentarem reconhecer isso como uma sexualidade e não como um crime bruto, né? E o Putin está certo em certo modo, né? Claro que não é todo homossexual que é uma pessoa ruim, né? Mas você percebe, por exemplo, paradas gays, muita gente... É um local que é feito para celebrar sexo, né? As pessoas estão vestidas de forma sugestiva e tem criança no meio. É perigoso para elas, porque ali tem muito adulto bêbado, né? Então, o Putin, em certa forma, ele tem uma razão com isso, mas ainda assim eu acho que é muito exagero a forma que o homossexual é tratado na Rússia. Enfim, né? Então, o governo do Putin, até a guerra da Ucrânia recente, ele foi muito marcado por privatizações, reformas políticas, democracia mais com os republicanos, investimento em petróleo e conservadorismo. Por isso que eu digo que o Putin é de direita. Quando começou essa guerra da Ucrânia recente, cara, como muita empresa saiu da Rússia, eles tiveram que fazer uma estatização forçada sobre muito prédio local que tinha, né? E isso aumentou muito a crise na Rússia. A guerra com a Ucrânia prejudicou muito a Rússia por causa das sanções, por causa do investimento. E o Putin, que antes tinha diminuído impostos, ele tentou forçar aumento de imposto para tentar fazer compensação e tentar impedir crises, né? Tentar impedir um novo estouro de bolsa. Tudo bem que eu acho que foi um erro ele ter subido imposto recente, né? Mas, enfim, essa aqui foi a leitura de hoje. O novo Czar, vamos te mostrar aqui mais uma vez, aqui a capa do livro. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Meu forte abraço, fica com Deus.